Quais são os 6 processos que mais influenciam a motivação dos seus colaboradores? Você sabe? O que fazer para criar uma cultura organizacional que favoreça o alto desempenho, né? Isso é o que todo mundo quer. Meu nome é Carlos Sampaio e aqui no canal eu trago sempre tecnologia de ponta em liderança, desenvolvimento profissional e pessoal. Esse vídeo, por exemplo, é baseado em um artigo da Harvard Business Review, que é a melhor revista de negócios do mundo. E essa é a proposta do canal, trazer conhecimento valioso de ponta para que você que não fala inglês nem tenha acesso à Harvard Business Review. Indo para o conteúdo. Um dos marcos no estudo do porquê as pessoas trabalham foi o modelo dos professores Edward Deci e Richard Ryan da Universidade de Rochester, que identificaram as 6 principais razões do porquê as pessoas trabalharem. Os 3 primeiros são fatores diretos, ou seja, eles são conectados ao trabalho em si. Eles melhoram o desempenho, eles são importantes para melhorar esse desempenho. São eles: diversão, que é quando a pessoa gosta do que faz e o trabalho se torna algo prazeroso. O segundo é o propósito, quando o resultado do trabalho se alinha com a identidade ou com o propósito da pessoa. O terceiro é o potencial, é quando o trabalho tem a capacidade de levar a pessoa a realizar seus objetivos profissionais. É uma perspectiva assim, de crescimento. Já os outros 3 motivos, chamados de indiretos, eles não estão relacionados ao trabalho em si, eles tendem aí a reduzir o desempenho da pessoa. São eles: pressão emocional, que é qualquer forma de pressão emocional, que leva a pessoa a trabalhar com medo, tem a pressão social, vergonha, tudo isso não é bom. Pressão econômica, quando a pessoa trabalha para ou ganhar uma recompensa ou para evitar uma punição. E o terceiro é a inércia, quando a pessoa trabalha e nem sabe por que trabalha, trabalha porque o mundo é assim, todo mundo faz isso, isso também não é legal. Um pouco mais dos fatores diretos, pois eles que influenciam mais o desempenho. Propósito. Um estudo de 2013, no qual pesquisadores colocaram 2.500 trabalhadores para analisar imagens de exames médicos em busca de objetos de interesse, para um grupo eles disseram que o trabalho ia ser descartado. E para outro grupo eles disseram que esses objetos eram células de tumores cancerígenos. Olha a diferença. E esses trabalhadores eram pagos no mesmo valor por cada imagem analisada. O grupo que buscou tumores gastou mais tempo na análise de cada imagem, teve mais qualidade e ganhou 10% menos em média do que outro grupo que pensava que as imagens iam ser apenas descartadas. Então, ressignificar o motivo do trabalho resultou em um melhor desempenho. Diversão. Um outro experimento conduzido por Teresa Amabel, da Harvard, reuniu um grupo de poetas para escrever um poema simples e curto com o tema risada. Antes que os poetas começassem a escrever, ela fez com que um grupo lesse uma lista de motivos divertidos para ser um poeta, como gostar da oportunidade de autoexpressão, gostar de brincar com palavras e por aí vai. E fez o outro grupo ler uma lista de motivos relacionados à pressão emocional ou econômica, que são aqueles fatores indiretos. Por exemplo, querer que os professores ficassem positivamente impressionados com o seu talento, ou coisas assim como... Eu já ouvi falar de casos em que best-sellers de poemas deram estabilidade financeira ao autor. Todos motivos econômicos. Ela descobriu então que o grupo das razões divertidas criou poemas avaliados com 25% mais de criatividade do que o grupo dos motivos de pressão. Então, a motivação do grupo da diversão fez a diferença na performance. E o terceiro, que é o potencial, é um fator traduzido pela perspectiva de crescimento profissional. Então, ele é mais fácil de medir diretamente do que os anteriores. Então, há diversos estudos que correlacionam positivamente expectativas de professores se tornarem diretores, supervisores se tornarem gerentes, auditores, sócios de empresas, de auditoria e por aí vai. Já os fatores indiretos, eles tendem, eu já falei, reduzir a performance, pois eles desviam a pessoa do trabalho, que ela fica pensando sobre desapontamento ou recompensa, ou porque ela tem de se importar com tudo. Isso tira o foco principal, que é o trabalho em si. Outra coisa que contribui para a diminuição progressiva da motivação com esses fatores são as sensações negativas provocadas pelo que acontece no cérebro dela, pelos neurotransmissores liberados em razão do estresse provocado, ou pela pressão emocional, econômica. Aos poucos, você vai associando o trabalho a uma sensação ruim, e, consequentemente, seu cérebro tende a diminuir a performance e querer evitar aquela experiência. Trabalhar se torna uma coisa ruim. Ok, já falei sobre motivação, mas qual a importância da motivação dos funcionários? Simples. A motivação dos empregados
equivale à satisfação do cliente. Quanto mais elementos de motivação direta na organização, maior o nível de motivação e, consequentemente, maior o nível de satisfação dos clientes. Essa correlação já foi demonstrada em diversas pesquisas. O gráfico que vai aparecer na tela apresenta o resultado de uma dessas pesquisas, correlacionando o grau de presença desses fatores de motivação nas organizações com o nível de satisfação dos clientes. Isso foi em companhias aéreas. Agora eu vou falar dos 6 processos nas organizações que mais favorecem a motivação. No artigo da Harvard Business Review, a Lindsay McGregor e o Neil Doshi mediram a influência de determinados processos nas organizações com uma escala de motivação baseada nesses 6 fatores já mencionados. Os 6 primeiros processos foram os seguintes na ordem: desenho da função, identidade da organização, progressão na carreira, comunidade, planejamento e alocação de força de trabalho e liderança. Eu vou comentar cada um deles. Primeiro, o desenho da função que a pessoa desempenha, que é o que ela faz ou o que ela não pode fazer no trabalho. E uma forma de maximizar o efeito disso, desse processo, é por exemplo, permitir que a pessoa faça coisas que a motivem, mesmo que isso não esteja exatamente nas atribuições dela. A Toyota, por exemplo, ela encoraja os trabalhadores da fábrica a testar novas ferramentas e ideias na linha de montagem. A Southwest Airlines encoraja a diversão na interação com os clientes. Isso é feito, por exemplo, quando os comissários de bordo têm permissão para tornar divertidos aqueles anúncios de segurança das portas laterais, máscaras de segurança. Então isso motiva os funcionários. Identidade na organização. Esse processo se traduz na internalização da missão da organização, seus valores, seus códigos culturais. Maximizar esse potencial desse processo consiste em procurar mostrar de alguma forma o impacto do que os colaboradores fazem para conectá-los a um senso de propósito. Uma empresa chamada Medtronic, ela faz com que os seus engenheiros e técnicos vejam os aparelhos médicos que eles produzem em ação nos hospitais, de modo que eles vejam o propósito do seu trabalho materializado. Isso favorece a motivação. No outro exemplo, a UCB Pharmaceuticals convida pacientes para as suas reuniões de executivos. Para quê? Para que as pessoas que tomam as decisões possam ver e ouvir como o trabalho deles faz diferença. Progresso na carreira. A ascensão ou progresso na carreira em uma organização é essencial para motivar principalmente os funcionários mais novos. Plano de carreira, promoção meritocrática dos funcionários são exemplos da materialização desse processo. Um ponto interessante é que recentemente várias empresas chegaram à conclusão de que se o sistema de avaliação para progressão era causando a deterioração dos resultados. Então, um sistema de avaliação que faz um ranking dos funcionários e demite os que ficam nas piores colocações, ou que colocam os funcionários uns contra os outros em um tipo de competição maluca, acabam por aumentar a pressão emocional e econômica, lembra lá, diminui a motivação e acaba por minar os resultados. Por isso que empresas como a Microsoft e a Lear, por exemplo, estão saindo desses sistemas que produzem essa competição não saudável entre os funcionários. E agora é importante observar também que aprender coisas novas faz parte desse processo. Quando aprendemos coisas novas, nos desenvolvemos, isso dá um sentido de crescimento profissional. Então você treinar, desenvolver as pessoas, dá esse senso de motivação e também é importante. Comunidade. O homem é um animal social necessariamente gregário. Então criar um ambiente amigável em que as pessoas sintam que são parte de algo, por si só é um fator de bem-estar e motivação. Ela se sente pertencente àquele grupo, àquela comunidade. Modernamente, dentro das organizações, também são formadas comunidades de vários tipos, como comunidades de práticas focadas num papel, numa função específica dos seus membros. Você também tem as comunidades de interesses, geralmente voltadas para interesses comuns fora do trabalho. E você tem as comunidades regionais, quando a empresa tem uma filial e elas formam a própria comunidade que, com os seus membros, se eles se dão bem, isso também é um fator motivacional. Todas elas motivam, seja por conta de propósito, diversão ou crescimento. Próximo é o planejamento da força de trabalho. Um bom planejamento da força de trabalho motiva na medida em que faz com que as pessoas sejam alocadas da melhor forma possível, aproveitando o potencial das pessoas e evitando sobrecarga de trabalho e senso de injustiça na distribuição das tarefas entre as áreas ou dentro delas. A análise de dados, o Data Analytics, plano de sucessão, análise de gaps de competências, input de treinamentos, métodos mais eficientes de recrutamento, tudo isso faz parte do arsenal de boas práticas nesse processo de alocação de força de trabalho. E, por último, mas não menos importante, na minha visão de liderança. Pesquisas demonstram que as pessoas não abandonam as organizações, elas pedem demissão dos seus chefes. Uma boa liderança, para mim, ainda é o processo, o fator chave na motivação dos colaboradores. Ele não apareceu em primeiro lugar
nesse ranking de processos, mas na verdade, se você parar para pensar, ele contribui com todos os outros. Vejamos, uma boa liderança ela permite um melhor desenho da função da pessoa, permitindo mais liberdade para exercê-la. Um bom líder faz isso, ele estimula. Um bom líder também contribui para o processo de identidade da organização, que é o segundo, na medida em que ele consegue conectar o propósito da organização ao senso de propósito dos colaboradores. Um bom líder também desenvolve seus colaboradores, contribuindo aí com o terceiro, que é o processo de progresso. Ele também deve ser capaz de desenvolver um senso de comunidade dentro da sua área, do seu setor. E, finalmente, quando ele delega tarefas, distribuindo o trabalho, ele é parte ativa do processo de planejamento da força de trabalho. Conclusão, baseado em tudo que nós discutimos aqui, para ter um alto grau de motivação na sua empresa, na sua organização, preste atenção nesses processos, desenvolva-os bem, trate-os com carinho, com atenção e leve em consideração os fatores diretos e os indiretos que aumentam ou diminuem a motivação dos funcionários. Fazendo assim, você acaba por criar uma cultura organizacional que favorece o desempenho, favorece os resultados. Bom, gente, era isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!